Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica. Vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica ela se subdivide em várias partes e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em 3 deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui. Olha só, galera. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte. A respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional. Nós vamos falar sobre proposições simples e compostas e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios. Para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos efetuando os exercícios específicos referente a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera. O que nós temos aqui? Olha só. O raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar, isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí na lógica do dia a dia é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é desvincular-se do que é lógico no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros, tá? E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerentes ao raciocínio lógico, ok? Para isso a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Ok? Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que
costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência, tá? O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada. Valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade, ou se isso é mentira, ou se está certo, ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença, tá? É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo é, o verbo ser, né? Então a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não. A proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada proposição é que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo. Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil, né? A gente sabe qual é a capital do Brasil, então Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo, o número 13 é primo. Professor, 13 não é primo, número 13 não é primo. Não, 13 é primo, número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, número primo é aquele que só admite dois divisores, um e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite 4 divisores. 1, ele mesmo, menos 1 e menos ele mesmo, ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12. Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem, é falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino, de A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V, são mais essas letras, tá? Mas nada impede de representar por A, por B, por C, ok? Então, elas são representadas pelas letras do alfabeto. Bom,
As proposições, elas se classificam de duas formas. Nós podemos ter aquelas que são chamadas de simples e as que são chamadas de compostas. Então, eu posso ter proposição simples e posso ter proposição composta. Quando que a proposição vai ser considerada simples? Então, proposição simples. O que é uma proposição simples? Uma proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é o conectivo? Daqui a pouco a gente vai embasar melhor essa questão de conectivo. Mas conectivos são elos de ligação entre uma e outra proposição, ou melhor, entre duas ou mais proposições. Esses conectivos são palavras do nosso alfabeto. E, ou, se então, se e somente se. Então, isso aí são conectivos que na lógica a gente chama de conectivos lógicos, que são palavras do nosso alfabeto que servem como ligação entre duas ou mais proposições. Quando eu estou diante de uma proposição que não apresenta esse conectivo, então eu digo que essa proposição ela é uma proposição simples, porque não existe o conectivo que é a palavra de ligação entre duas proposições. Temos que deixar claro aqui que o aparecimento do conectivo nem sempre vai ser uma condição necessária. Há situações em que não aparece a palavra ou conectivo, mas está implícito na sentença, na frase, que ele existe. Então, a gente tem que estar atento para essa observação. Vai ter situações em que o conectivo vai estar bem claro, explícito. Vai ter situações em que não aparecerá o conectivo, mas ele vai estar subentendido, de forma implícita ele está presente. Ou então, ele vai ser substituído por alguma outra palavra sinônima que dá o mesmo sentido, a mesma representação, ou melhor, que implica na mesma ligação entre duas proposições, ok? Bom, mas não fique desesperado com relação a isso. Como que eu vou saber? Nós vamos ver alguns exemplos aqui e na medida que você for treinando isso, você vai verificar a presença dessa situação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Beleza? Então, a princípio, proposição simples não aparece o conectivo, é uma proposição que não está ligada por ele e ela contém somente uma proposição. Ok? Vamos ver exemplo disso? Vem comigo. Olha só. Tipo, Pelé é brasileiro. Eu tenho aqui uma proposição, sim, porque é uma ação declarativa que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Mas aqui eu tenho uma ação somente, eu só tenho uma ação. Portanto, eu tenho uma proposição simples, porque não há ligação, não existe mais de uma proposição nessa sentença que está sendo abordada. Porque para não ser simples, eu teria que ter mais de uma proposição presente ligada pelo conectivo. Como não existe outra proposição, só existe uma única, tá? Então eu estou diante de uma proposição simples. Um outro exemplo. Brasília é a capital de São Paulo. Mais uma vez, estou diante de uma única proposição, porque aqui só existe uma ação, uma informação, uma afirmação. Brasília é a capital de São Paulo. Então, julgo isso como verdadeiro ou falso? Sim, julgo. Isso aqui é falso. Brasília não é a capital de São Paulo, é falso. Mas isso não descaracteriza como sendo uma proposição. É uma proposição. Correto? Mas é uma proposição simples. Por quê? Porque não existe nenhum conectivo de ligação. Tá? Professor, mas como que eu vou saber? Por enquanto, eu ainda não apresentei para vocês os conectivos. Mas, a princípio, não existe aqui. Daqui a pouco você vai conhecer os conectivos. E aí isso aqui vai ficar até mais claro. Ok? Terceiro, José é médico. Isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Por quê? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho predicado, eu tenho tudo na oração.
ok? E a proposição, ela consiste na formação de todos esses elementos, né? Professor, eu tenho que ter um bom conhecimento de língua portuguesa? Com certeza, galera. O aluno bom de lógica é um aluno que domina muito bem o português. Por quê? Porque nós trabalhamos com interpretações. A gente vai trabalhar com o sujeito, a gente tem que enxergar um verbo numa frase. E se você não conseguir ter conhecimento desses elementos, você vai ter dificuldade aqui. Então, José é médico, é uma proposição? Sim. Por quê? Quem é médico? É José. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Então, é proposição. E é proposição simples, por quê? Porque eu só tenho um verbo nela. Esse verbo está indicando a função que José exerce, ok? Como não existe nenhum conectivo para indicar uma outra proposição, então ela é simples, ok? Proposição composta. Agora, na proposição composta, já vai aparecer os conectivos. Então, eu já vou começar a apresentar para vocês quais são os conectivos que estão presentes numa proposição composta. Vamos ver aqui. A proposição ela é dita composta quando ela é composta por duas ou mais proposições simples. Observem, duas ou mais. Não necessariamente eu vou ter só duas proposições. Eu posso ter duas, eu posso ter três proposições numa única proposição. E aí ela vai ser chamada de proposição composta, porque ela contém duas ou mais proposições, ligadas através de um conectivo. Tá? Então, agora a gente já vai conhecer alguns desses conectivos. Vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observem que eu estou diante de uma proposição composta. Por que ela é composta, professor? Porque eu tenho aqui duas proposições simples interligadas por um conectivo. E o conectivo que foi utilizado aqui é o conectivo ou, né? Que é chamado também de disjunção inclusiva, ok? Disjunção inclusiva, ou. Então, eu tenho Fabiana é alta, isso é uma proposição simples? Sim, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho aqui uma ação dele, ok? Fabiana é alta. Aí eu tenho uma outra proposição, 30 é número ímpar? Observem, quem é o meu sujeito aqui? O 30. Quem é número ímpar? 30. Tem verbo? Tem. Aqui o verbo ser. Ok? É número ímpar. Então, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso. Então, é proposição. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Fabiana é alta? Sim ou não? Sim. Então, é proposição. Então, eu tenho duas proposições interligadas pelo conectivo ou. Portanto, é uma proposição composta. Um outro exemplo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Galera, vai fazer sol amanhã? Se fizer sol amanhã, observe que o conectivo utilizado aqui, eu dei destaque em vermelho, é o conectivo se, então. Ele é chamado de conectivo condicional. Por quê? Porque ele estabelece uma condição. Se fizer sol, então irei ao clube. Então, é uma condicionante. Esse conectivo se, então, ele é chamado de condicional. E quando ele aparecer numa frase, indica que nós estamos diante de uma proposição composta. Ok? Porque ele está interligado pelo conectivo se, então. Outro exemplo. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta. Por quê? Porque aparece de forma clara o conectivo de ligação, que é o conectivo se e somente se. Então, agora, eu já apresentei 3 dos conectivos para vocês. Apresentei o conectivo ou. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica
pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.